Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e estamos iniciando mais uma aula de Direito Tributário envolvendo o tema de responsabilidade tributária. Nós estamos entrando na nossa quarta aula agora, ok? E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo envolvendo responsabilidade tributária. Como eu já disse, esse canal foi criado a princípio para poder auxiliar os meus alunos da faculdade de Baiti. Mas você que estuda em uma outra instituição, você que está se preparando para o exame da ordem ou até concurso público, eu convido vocês a assistir às aulas, a curtir, a compartilhar, a comentar, a esclarecer eventuais dúvidas que possam seguir durante os meus vídeos. E relembrando, a minha fala é muito simples e objetiva. Eu quero que todas as pessoas consigam compreender um pouco de direito tributário, tudo bem? E tirar essa mácula, né, do direito tributário em relação às outras matérias. Então, eu convido você a assistir o vídeo, a você compartilhar, a você curtir e você a seguir no canal, que eu vou estar diariamente fazendo vídeos, né, pequenos vídeos sobre direito tributário. E nossa primeira sequência de aulas envolve o quê? Responsabilidade tributária. Que é aquele famoso terceiro que não pratica o fato gerador, mas a lei impõe a ele tal obrigação. Lembrando, esse terceiro ele tem uma relação indireta com o fato gerador, ou esse terceiro tem uma ligação com o contribuinte, mas em determinadas situações a lei vai excluir o contribuinte ou trazer um caráter subsidiário a ele, né? Estamos falando da responsabilidade por transferência. E os eventos que vão gerar essa transferência, onde na lei, que é o próprio Código Tributário Nacional. Aqui vimos nas aulas anteriores a responsabilidade de bens imóveis, móveis, causa-mortes e sucessão empresarial, ok? Só pode relembrar, na aula anterior falamos sobre o quê? Fusão, incorporação, transformação e cisão empresarial. Lembrando que por mais que haja essa alteração da forma de empresa, a nova empresa, uma fusão, incorporação, transformação ou cisão, ela ainda continua sendo o quê? Responsável tributário pelos débitos anteriores a essa ocorrência empresarial. Tudo bem? Ou seja, não tem como escapar do fisco, não tem como escapar da sua obrigação. Então, se a empresa A e a empresa B fizerem uma fusão, ou seja, a união de duas ou mais empresas para surgir uma nova empresa, nesse caso a empresa C, essa nova empresa, a empresa C, continua sendo o quê? Responsável tributário por eventuais débitos tributários da empresa A e B. Tudo bem? Aonde está esse comando? No artigo 132 do CTN. E continuando ainda nessa linha de sucessão empresarial, vamos dar início à nossa aula sobre a questão de aquisição de estabelecimento ou fundo de comércio. Ok? Isso é no artigo 133 do CTN. Cuidado, pessoal. Aquisição, compra de estabelecimento ou fundo de comércio é totalmente diferente de fusão, incorporação, cisão e transformação, ok? Não vão confundir isso, porque os senhores vão ver no decorrer da explicação que vai haver uma grande diferença das empresas que fazem a fusão, incorporação, cisão ou transformação com aquele que vai adquirir um fundo comercial ou um estabelecimento. Tudo bem? Antes disso, precisamos compreender que estabelecimento comercial é a unidade física, é o local onde a pessoa física ou jurídica pratica a sua atividade. E o fundo de comércio é todos os bens materiais e imateriais daquela atividade. O que se compreende isso? A marca, os clientes, as máquinas, tá? Toda a estrutura que faz aquela atividade gerar ao seu entorno. Tudo bem? Então, o que temos que guardar na primeiro caso aqui? A aquisição de fundo comercial ou estabelecimento.
Tudo bem? Então, 2 pontos para anotar. Aquisição, adquirir, comprar. O quê? Fundo comercial ou estabelecimento. Tudo bem? E aonde está todo o seu ensinamento sobre isso? O artigo 133 do CTN, ok? Então, vamos fazer primeiro uma leitura do artigo 133, para a gente começar a fazer a nossa explicação. Lembrando, é de extrema importância, tanto nas aulas quanto no seu estudo diário, você está acompanhado do seu VADMEC, ok? Você vai fazer a assimilação da doutrina com o código. E muitas vezes no direito tributário, a resposta da sua questão, a resposta da sua dúvida está onde? No código. E por que você não sabe? Porque você não lê o código, você não tem esse hábito de acompanhar a aula ou o seu estudo com o código, ok? Então é uma coisa que eu ressalto muito. Esteja ao seu lado sempre o VADMEC. No meu caso, eu estou com o CTN na tela do meu computador ao meu lado do vídeo. Então, eu vou fazer uma leitura do CTN com vocês. Tudo bem? Então, eu vou esperar vocês pegarem o código de vocês e lá no artigo 133 para ler junto comigo, ok? Porque tem determinadas informações nesse artigo que vão o quê? Compreender o assunto. E na sua prova de segunda fase tributário, aí está a sua resposta. Né? No seu concurso público, uma questão objetiva ou até discursiva, está aí a sua resposta. Ou se você estiver advogando ou estiver nesse âmbito tributário, também vai te auxiliar muito, ok? Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, pegar o CTN, achar o artigo 133, ótimo, show de bola, pessoal. Então eu vou ler o caput do artigo 133. Ele fala assim: a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquiridos, devidos até a data do ato, ok? Então, o que seria interessante vocês pegarem uma caneta marca-texto ou até alguma coisa que vai dar um destaque. Grife aí, pessoa natural ou jurídica, ok? Outro, risque, adquirir, tá? Adquirir, comprar. O que, Ricardo? Grife, fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Outro ponto importante, continuar a respectiva exploração. Tudo bem? E final, respondem pelos tributos. Grife, responde pelos tributos. Ok? Do que? Grife, relativo ao fundo ou estabelecimento adquirido. O que quer dizer tudo isso, Ricardo? Por que você mandou grifar vários pontos? Porque essa soma de grife, de destaque, faz compreender a questão empresarial. Como assim compreender? É simples. A ideia é assim: aquele que comprar um fundo comercial, aquele que adquirir um fundo comercial e continuar a mesma atividade, continuar a mesma exploração daquele fundo que eu adquiri, é o que? Responsável tributário. Deu para compreender? Olha só. Aquele que adquirir fundo ou estabelecimento comercial e continuar com a mesma atividade é responsável tributário. Ok? Então, se eu comprar um estabelecimento que a sua atividade é uma padaria, uma pizzaria, uma padaria, comprei um estabelecimento que tem a função dela de uma padaria, ok? E eu continuei a mesma atividade. Posso utilizar a mesma razão social, ou outro nome de firma, ou nome individual, pouco importa. Mas ficar configurado que era padaria antes, comprei e mantive a atividade de padaria, eu sou o quê? Responsável. Então, se a padaria é a padaria do João, agora virou padaria do Ricardo, eu, Ricardo, sou o quê? Responsável tributário
pelos débitos anteriores da padaria do seu João, ok? Então, primeiro ponto, adquirir um fundo de comércio e manter a mesma atividade gera o quê? Responsabilidade. Tranquilos? Primeiro ponto, conseguiu compreender? Adquirir o estabelecimento e manter a mesma atividade gera responsabilidade tributária dos débitos anteriores à aquisição. Perfeito. Agora, Ricardo, até onde vai essa responsabilidade? Até onde o fisco impôs essa responsabilidade se eu adquirir um fundo e manter a mesma atividade? Bem, aí nós vamos para a leitura dos incisos 1º e 2º do artigo 133 do CTN. E vamos lá, então, ler o inciso 1º do artigo 133. Ele fala assim: integralmente seu alienante, o vendedor, cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Olha só, tem um grife, integralmente. Como assim, cara? Integralmente. É integralmente responsável quem? O adquirente, quem está comprando o fundo. Ele tem uma responsabilidade integral, desde que o vendedor, quer dizer, o alienante, cessar a exploração comercial. Então, eu compro a padaria do seu João, continua a mesma atividade, mas o seu João não faz mais nenhuma atividade, ele cessa. Qual o exemplo clássico na prova de vocês? Que o seu João vai se aposentar. Ó, não quero mais a parte comercial, estou cansado, eu vou vender e vou cessar as minhas atividades. Não mexo mais com o comércio. Esse vai ser o exemplo da sua prova. Quando ocorrer isso, vier essa informação que quem vendeu cessou a atividade, o que vem na mente? Opa, o que adquiriu, esse terceiro que está adquirindo é o quê? Responsável integralmente. Ok? Se eu comprei a padaria do seu João e tiver débitos tributários nessa padaria, eu tenho o quê? Responsabilidade integralmente. E qual foi a lógica do fisco aqui? Bem, se o João, que é dono da padaria, ele cessa a atividade, eu imagino que ele não tem mais aquele lucro, não tem mais aquele desejo de manter uma questão tributária em ordem. Então, fisco, é mais fácil fiscalizar e cobrar do novo do que o antigo, né? Porque o fisco visa o que? A arrecadação. Então, essa questão de linha de adquirir um estabelecimento é mais fácil cobrar daquele que mantém o quê? Uma certa atividade. Aquele que mantém o quê? Padrão de riqueza. Aquele que está oferindo um patrimônio, ok? Do que aquele que cessou. Tudo bem? Então, guardem. Responsabilidade integral de novo, vamos lá. Responsabilidade integral do adquirente, desde que o alienante cesse a atividade, não faça mais nada, ok? Inciso 2º, ele fala assim, que a responsabilidade do adquirente vai ser o quê? Subsidiária. Com quem? Com o alienante. Se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Opa, então calma, tem muita informação aqui nesse inciso. Vamos devagar. Primeira coisa, o que os senhores têm que ver aqui, que o nosso adquirente tem o que aqui? Uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro vai ser cobrado o alienante, primeiro vai ser cobrado o vendedor. Se o vendedor não tiver bens suficientes para garantir a execução fiscal, quem vai responder? O adquirente. Então, responsabilidade subsidiária aqui. Se o alienante não conseguir, o adquirente vai assumir. Só que qual é a condição que deve ocorrer essa questão subsidiária? Quando o alienante iniciar dentro de 6 meses a contar da venda
nova atividade do mesmo ramo ou não. Então, se até em 6 meses o alienante praticar uma nova atividade comercial, atribui-se ao adquirente uma responsabilidade subsidiária. Então, anotem, responsabilidade subsidiária do adquirente, desde que o alienante inicie uma nova atividade no prazo de 6 meses. Perfeito? Ok? Ótimo. Daí vem a pergunta do aluno, mas Ricardo, e se o nosso alienante, nosso vendedor, iniciar uma nova atividade após 6 meses? Porque o inciso é muito claro, ele fala dentro de 6 meses. Mas se ele realizar após 6 meses? Bem, pessoal, se o nosso alienante iniciar uma nova atividade após 6 meses, a responsabilidade do nosso adquirente vai ser integral. Ok? Opa! Então, Ricardo, o nosso adquirente, quando ele tiver uma responsabilidade integral, vai ser em 2 casos. Sim, se você chegou a esse raciocínio, está perfeito. Então, a responsabilidade vai ser integral em 2 casos. O alienante cessa a atividade ou o alienante ele inicia uma nova atividade após 6 meses. Então, qual que é a dica que eu faço? É quando vê uma questão dessa na prova de vocês, na OAB, no concurso, você tem que verificar o que primeiro? Primeira coisa, qual é a conduta do adquirente? Ele iniciou a mesma atividade? Sim, Ricardo, ele iniciou a mesma atividade que ele comprou. Tem responsabilidade. Não, Ricardo, ele não iniciou. Ele comprou um comércio que é uma padaria e montou uma pizzaria. Opa, não tem nenhuma responsabilidade. De quem é? Do antigo proprietário. Ok? Então, continuando. Se ele manteve a mesma atividade, existe responsabilidade. Se ele não manteve, não existe. Ok? Mas vamos atribuir que ele manteve a mesma atividade, que existe. Como que eu vou saber se vai ser integral ou subsidiária? Aí você tem que ler no problema qual vai ser a atuação do alienante, qual vai ser a atuação do vendedor. E o problema vai ter que falar isso. Se ele falar assim, o alienante cessou a atividade, responsabilidade integral. O alienante iniciou uma nova atividade após 6 meses, responsabilidade integral. O alienante iniciou uma atividade em até 6 meses, responsabilidade subsidiária. Então, é necessário compreender e decorar esse prazo. Até 6 meses, responsabilidade subsidiária. Após 6 meses, ou se cessar a atividade, responsabilidade integral do adquirente. Deu compreender, pessoal? Então, o próprio artigo 133, ele é explicativo. Você tem que prestar atenção na sua leitura. Ou seja, adquiriu o fundo de comércio, mantive a mesma atividade, responsabilidade tributária. Se o alienante cessar ou iniciar após 6 meses, integral. Mas, se ele iniciar uma nova atividade dentro do prazo de 6 meses, a responsabilidade é subsidiária. Executa primeiro o alienante, depois o adquirente. Tudo bem? Ótimo, pessoal. Isso é a regra geral na questão de aquisição de estabelecimento ou fundo comercial. Perfeito? Agora nós vamos fazer o quê? A leitura do parágrafo primeiro. E vou até adiantar os senhores. Esse primeiro parágrafo é uma exceção à regra. Tudo bem? É uma exceção. Então, coloque aí no caderno de vocês o vadimeco. Parágrafo primeiro. Exceção ao artigo 133. Então, o que ele fala? Ele fala assim, ó. Parágrafo primeiro. O dispositivo no caput, que é o artigo 133 deste artigo, não se aplica na hipótese de alienação judicial. De quem? Inciso primeiro. Em processo de falência. Inciso segundo, de filial ou unidade produtiva isolada,
em processo de recuperação judicial. Então, de novo, o parágrafo 1º é uma exceção ao artigo 133. Como assim, cara? No artigo 133 existe o que? Uma responsabilidade se eu manter a mesma atividade. Ok? Como assim uma exceção? Se eu adquirir um fundo de comércio, só que esse fundo está em recuperação judicial ou em processo de falência, ok? E eu fizer uma aquisição dessa empresa, eu não sou o quê? Responsável tributário. Tá? Eventuais pendências tributárias não vão ser atribuídas a esse terceiro. Tranquilos? É uma exceção. Por quê? Não é interessante para o fisco, não é interessante para o comércio atribuir o que? Esse ônus para uma empresa falida ou em recuperação judicial. Imagine, pessoal, você comprar uma empresa falida, além de todas as pendências trabalhistas, imagine também assumir a débitos tributários. Você vai adquirir uma empresa em recuperação judicial ou falida e ainda assumir o ônus tributário? Não, você não vai assumir, não é interessante. Então ninguém vai comprar, ninguém vai comprar. Então, o fisco tem o quê? Olha, se você adquirir um fundo comercial em recuperação judicial ou em falência, você não é responsável. Você, opa, é como você começar desde o zero. É daqui para frente você é o contribuinte. Daqui para trás você não tem nenhuma responsabilidade. Ok? Então, qual vai ser a pegadinha na hora da prova? Ele vai colocar que a empresa está falida ou ele vai colocar que a empresa está em recuperação judicial. Daí, qual é a sua resposta? Neste caso, não existe responsabilidade. O adquirente não tem nenhuma obrigação legal com os débitos anteriores a essa alienação. Tudo bem? Então, parágrafo 1º é uma exceção ao artigo 133. Continuando aí no artigo 133, parágrafo 2º. Ele fala assim, ó: não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo quando o adquirente for. Não se aplica a exceção do parágrafo 2º quando o adquirente for. Então, o que eu tenho que ter aqui em mente que eu falo em sala de aula? Aqui, pessoal, uma exceção da exceção. Pode parecer um pouco meio dúbio. Ó, exceção da exceção. Calma aí. O parágrafo 2º não se aplica no disposto parágrafo 1º, quando o adquirente for. Ou seja, se a exceção da exceção volta à regra. Então, o que eu tenho que fazer uma leitura do parágrafo 2º? Assim, as pessoas elencadas no parágrafo 2º, têm o quê? A responsabilidade tributária. Exceção da exceção volta à regra. Então, se o adquirente, ou quem comprar a empresa, for uma dessas pessoas elencadas no inciso 1º, 2º e 3º, é o quê? Responsável tributário. E quem são essas pessoas? Os próprios incisos falam para vocês. Então, qualquer leitura. Vai ser responsável tributário aquele que adquirir um fundo comercial e for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Inciso 2º, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Inciso 3º, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão empresarial. Deu para perceber, pessoal, que essas pessoas eles têm um vínculo direto ou até indireto com uma pessoa falida ou em recuperação judicial. O que o fisco fez aqui? Criar elementos para impedir a fraude fiscal. Por quê? Quem está em recuperação judicial ou em falência e alguém compra essas empresas, a princípio, não tem responsabilidade. Não tem o quê? O ônus de débitos anteriores. Agora, quem comprar é filho, é irmão,
é neto, né, é sócio dessa empresa falida, né, ou é uma terceira pessoa que tem uma ligação com aquele sócio falido com o intuito de fraudar, não vão ter o quê? Esse benefício. Todos vão ser o quê? Responsável tributário. Então, na hora da prova de vocês, eles vão colocar esse elemento. Que o filho comprou, que é o irmão, que é o pai, que é o tio, ou vai falar que é um sócio falido, ou é um amigo íntimo da pessoa falida. Deu para perceber? Deu para perceber, pessoal? Ele vai colocar esses elementos que estão onde? No inciso primeiro, segundo e terceiro, que tem uma relação com o nosso falido em recuperação judicial. Para quê? Tentar fraudar o fisco, tentar não atribuir esse ônus a eles. Mas ocorrendo essa relação entre eles, existe o quê? A responsabilidade tributária. Tudo bem? E por último, o parágrafo terceiro ele fala assim: em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juiz da falência pelo prazo de 1 ano, contada a data da alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais, que são créditos extraconcursais, que envolvem relação de trabalho, né, indenizações trabalhistas, até 150 salários, e acidente de trabalho, ou de créditos tributários. Tudo bem? Deu para compreender, pessoal? Então, a questão de aquisição de bem, você fala aquisição de bens imóveis, perdão. Então, a aquisição de fundo comercial ou estabelecimento. Vamos lá. Se eu manter a mesma atividade, sou o responsável. Se o meu alienante cessa a atividade ou inicia uma atividade após 6 meses, tenho a responsabilidade integral. Agora, tem uma responsabilidade subsidiária desde que o alienante inicie uma nova atividade ou idêntica em até 6 meses. Se eu comprar uma unidade em falência ou recuperação judicial, não sou responsável. Mas, se eu for uma das pessoas do inciso primeiro, segundo e terceiro do parágrafo segundo, eu tenho a responsabilidade. Tudo bem? Então, estamos encerrando aqui nesse momento a questão da sucessão empresarial envolvendo a compra de fundo ou estabelecimento comercial. Pessoal, essa questão cai muito na prova, tá? Então, faça menção de responsabilidade integral, subsidiária, tá? E lembre-se, o problema sempre vai dar essa questão. Sempre vai cair na prova. Depois vocês me cobrem se em algum concurso ou na prova da OAB não caiu uma pergunta sobre essa. Tudo bem? Bem, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês nas redes sociais ou até nos comentários desse vídeo. Tudo bem? Bom estudo e até mais, pessoal. Se cuidem!